Denison, e qual é o conflito biológico da diabetes? Por que as pessoas desenvolvem diabetes? O diabético, a pessoa que desenvolve diabetes, ela está relacionada a um conflito biológico de resistência, um conflito biológico de confronto, onde a pessoa está sempre confrontando algo ou alguém. Muitas vezes, ela está desenvolvendo um quadro de diabetes na fase adulta, por exemplo, e isso não está relacionado à causa, às vezes, na fase adulta. Está relacionado na infância dela. Alguém que confrontava ela, que ela precisava resistir. Vou te dar um exemplo. Imagina que eu estou aqui tranquilamente e eu tenho que ir para a guerra. Se eu tenho que ir para a guerra, você concorda comigo que eu preciso de mais açúcar no sangue para eu lutar ou menos para eu desmaiar? O que você acha que eu preciso? Muito açúcar no sangue. E o principal, um detalhe importante, que as pessoas que têm esse padrão de comportamento, que têm esse diagnóstico de diabetes, são pessoas muito inteligentes, mas muito inteligentes. Por quê? Porque 25% do açúcar do nosso corpo, ele é consumido pelo nosso cérebro. Automaticamente, se eu tenho um açúcar em abundância, muito açúcar, eu sou uma pessoa muito inteligente. Então, o sentido biológico de aumentar a glicemia é preparar você para o combate. Eu preciso resistir. Se eu preciso resistir, vou dar um exemplo. Imagina que eu tenho que segurar esse objeto aqui. Então, estou segurando essa espuma. Eu tenho que ficar com o braço elevado aqui por muito tempo. Vai chegar um certo ponto que eu estou em isometria aqui, eu vou estar cansando o meu braço. E eu preciso, então, de muito açúcar no sangue circulante para eu conseguir manter essa força de contração. Então, eu preciso resistir. Mas aí é onde está o problema. O que seu paciente está resistindo? Por que seu paciente não consegue deixar as coisas irem? Por que ele tem uma alteração de comportamento, de ansiedade? Aí a gente consegue entender, porque aí ele não adianta ele ter só o padrão, o foco de Hammer da insulina, ele tem que ter algum outro foco de Hammer na região do córtex pré-frontal para ele desenvolver ansiedade também. Então o diabético pode ser ansioso? Sim, mas não necessariamente ele precisa ser ansioso, ele pode ser diabético sem ter ansiedade. Mas se ele é ansioso, eu sei que ele tem um foco de Hammer na região da insulina, porque a glicemia dele está elevada, já foi ao médico, fez exames e tudo mais, ele tem que ter um outro padrão, numa outra área do cérebro ali relacionada ao córtex pré-frontal. Aí ele começa a ser diabético e ansioso. E tem como tratar tudo isso. Mas para isso eu preciso ir na origem, eu preciso entender qual é a causa. E não adianta também só chegar para o paciente e falar assim, isso é um conflito de resistência, isso é um conflito de confronto, isso é um conflito onde você está sempre preparado para o combate. E aí você precisa ser tenso, porque eu sempre estou preparado ali para a luta ou fuga. E automaticamente eu estou sobrevivendo, eu necessito de açúcar no sangue. Porque eu preciso ser inteligente, para ter uma ideia boa, para conseguir escapar desse confronto. Isso que eu estou resistindo, batendo o pé, freando, confrontando, não quero sair, não me movo, estou preso aqui, não vou sair, vou ficar aqui. Então essas pessoas que são muito turrões, essas pessoas que são 8 ou 80, as pessoas que realmente não conseguem deixar as coisas fluírem, não é assim, é assado, não vou, meu pai me ensinou assim, tem que ser assim. E a pessoa não consegue se adaptar. Ela não consegue entender que entre o 8 e 80 existem vários outros números que você precisa se adaptar. Então tudo isso a gente começa a entender como você consegue ajudar um paciente. Então, mas eu sou um psicólogo, tendo essa informação, o que vai ajudar na minha vida? Se chega um paciente no seu consultório e fala que ele é diabético, automaticamente, se ele não tem ansiedade é outro padrão, mas se ele é diabético, automaticamente você consegue entender como que você vai tratar esse paciente. Você vai usar a sua ferramenta de tratamento, seja psicanálise, seja uma terapia cognitivo-comportamental, o que for que você for tratar, você vai aplicar de uma forma muito mais eficaz. Porque agora você sabe que se a pessoa é confrontadora, ela confronta algo ou alguém. Quem será que ela confronta? Por que ela tem dificuldade? Por que esse tema influencia tanto na vida dela? Como que você lida com o confronto? Quando alguém te confronta, como que você fica? Por que você não consegue deixar as coisas fluírem? Por que você fica resistindo? E você começa a questionar o seu paciente. E aí você consegue guiar através da sua ferramenta de tratamento. Vamos supor que você trabalhe com uma terapia holística, uma terapia integrativa. Você vai ser muito mais eficaz. Você vai fazer, por exemplo, uma hipnoterapia exatamente nesse ponto. Você começa a procurar na história do paciente, e normalmente sempre está relacionado ao início de tudo, com papai e mamãe, você vai verificar se existe algo ali que existe essa relação em confronto, resistência, onde a pessoa está preparada para o combate. O que acontecia na vida dela que ela tinha que ficar alerta? Será que ela vê o pai batendo na mãe? Será que ela vê o pai alcoolizado, chegava agressivo em casa? Será que é o pai que também chegava alcoolizado, agressivo e deu soco na barriga da mãe quando ela estava gestando essa pessoa? E aí a pessoa já nasce com diabetes?
Então tudo isso a gente consegue entender. A pessoa que já nasce com diabetes, ela vive conflitos gestacionais. Normalmente mamãe vivenciou isso. Ou o feto, ou o bebê no caso ali, ele vivenciou aquilo dentro da barriga da mãe.